Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo você ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui, juntos todos os dias, nós estudamos juntos a Palavra de Deus. Deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha. Se eu puder te ajudar, eu estarei orando por você. Você que está passando por alguma dificuldade, algum problema, você que está muito feliz pelas bênçãos de Deus, deixa aqui nos comentários. Eu estarei orando por você e assim criaremos juntos uma corrente de oração. Hoje então é quarta-feira, dia 16 de abril, e o nosso tema de estudo de hoje é Isaac e Rebeca. Um dos maiores exemplos bíblicos do que significa um coração dedicado a Deus, dedicado às coisas do Senhor e de união entre um homem e uma mulher. Hoje então estudaremos sobre Rebeca e Isaac, ou Isaac e Rebeca, e como isso significa para a gente, quais são os significados espirituais desse casamento. Vamos juntos então para mais um estudo? Quando Abraão era idoso, sua esposa Sara já havia falecido, ele decidiu que seu filho Isaac então deveria ser casado. Isaac já estava com 40 anos, eu estou com 41 anos, eu sei como é que é complicado você ficar tanto tempo solteiro. Eu casei um pouquinho mais tarde, casei na faixa dos 30 anos. Minha esposa também, nós dois nos encontramos um pouquinho mais tarde. Isaac também. Ele encontrou sua esposa, sua amada, a amada de sua alma, por volta dos 40 anos de idade. Ele estava lá esperando para começar uma nova vida. E Abraão viu isso, viu que era necessário que seu filho casasse. Mas Abraão ele tomou uma decisão muito diferente, nada do que fosse esperado para uma pessoa que vivia naquele período da história em Canaã. A gente tem que lembrar que essa era a terra em que eles viviam. Abraão pegou o seu servo mais antigo, mais confiável, que na verdade, se não fosse Isaac, seria o herdeiro da sua casa, pediu para que aquele homem chegasse até ele e fizesse um juramento. Aquele homem, o seu mordomo, deveria voltar à terra dos seus antepassados, deveria voltar para buscar uma parenta de Abraão, uma descendente da sua casa, que fosse então esposa para seu filho Isaac. É uma coisa um pouco diferente, um pouco estranha, eles estavam a milhares de quilômetros da terra natal de Abraão. Mas será que Abraão fez isso porque ele era talvez preconceituoso? Será que ele não via com bons olhos as pessoas que viviam ali em Canaã? A resposta é a seguinte: não era preconceito, era pureza. Abraão via que a terra de Canaã era uma terra corrompida. As pessoas que viviam lá adoravam todos os deuses diferentes. E nós temos que lembrar que Abraão era um homem monoteísta, um adorador fiel do Senhor. Ele foi chamado de amigo de Deus. Pela fé e pelas obras, Abraão provou que era amigo do Senhor. Agora ele queria então que uma descendente da sua casa, que tivesse essa inclinação espiritual para as coisas de Deus, fosse a esposa de seu filho. Se caso o seu servo chegasse à terra de sua parentela e não encontrasse, tudo bem. Estava nas mãos do Senhor. E assim aconteceu a história. O servo foi então até a casa, ou melhor, a terra, da família de Abraão, buscar uma parente, uma mulher, que estivesse disposta a voltar para a terra de Canaã, junto com ele, para se casar com um homem completamente desconhecido, que era Isaac. Aquele homem foi, seguiu seu caminho, fez uma oração a Deus pedindo um sinal ao Senhor e reconheceu em Rebeca esse sinal. Aquela moça se propôs a ajudá-lo, mesmo sem saber quem ele era, e ele também não sabia que ela era descendente da casa de Abraão. Então ela ajudou, deu água para ele, deu água para os camelos, ela ajudou todo o pessoal que estava na comitiva que foi até a terra de sua parentela. Lembrando, olha gente, uma coisa que eu não havia pensado, Por tantos anos a gente estuda a Bíblia e às vezes não para pensar. Ela deu água para ele e para os animais. Gente, um camelo, você já pensou quanta água um camelo toma? Um homem tudo bem, uns 2 copos de água já resolve, uns 2 copinhos de água, mas e um camelo? E havia alguns camelos nessa história. Ela serviu todos, ela foi prestimosa, ela foi trabalhadora. E a Bíblia diz que ela também era bonita, linda. O texto bíblico que se refere a ela, a beleza dela, é o mesmo texto bíblico de Gênesis, quando fala que Deus viu que a terra antes do pecado era muito boa, as coisas eram muito boas. É essa perfeição que Deus viu nela, a perfeição de caráter. Claro, ela não era uma mulher perfeita, porque ninguém é perfeito. Isaac não era perfeito. Mas apesar das nossas dificuldades e imperfeições humanas, ela era maravilhosa, tanto física quanto de caráter. Então ela foi escolhida, foi feita a proposta para ela viajar de volta e encontrar e conhecer esse rapaz que seria herdeiro da promessa da casa de Abraão. Ela aceitou esse convite. Com a graça de Deus, seguiu em frente. E a palavra de Deus nos mostra que o casamento deles
Não foi perfeito, mas foi uma união de uma vida inteira, de amor, de conquista, de batalha. A palavra de Deus nos diz que ele tratava ela muito bem, a acariciava em seu rosto, ele realmente a amava. Vamos deixar que a palavra de Deus nos fale um pouquinho agora, então? Vamos a Gênesis capítulo 24. Vamos então ao primeiro texto bíblico, primeiro livro bíblico, Gênesis capítulo 24, versos 1 a 4. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por abaixo da minha coxa. Isso é uma forma de fazer um juramento sagrado. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Vamos até o verso, deixa eu dar uma olhadinha para a gente aqui. Vamos até o verso 4. Mas irás à parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. E nos conta então esse texto dessa beleza. Abraão buscou pureza espiritual. Nós devemos buscar, você que é solteiro, você que é solteira, não apenas a beleza física, mas a firmeza espiritual. Um bom homem pobre vale muito mais do que alguém rico e que não tem caráter. O caráter é a coisa mais preciosa dentro de um casamento. O caráter, quando você vê que a outra pessoa é alguém dedicado a Deus, vocês dois juntos crescem. O casal cresce quando se dedica de verdade a Deus. Isso é uma beleza maravilhosa, isso realmente é para a vida eterna. É isso que é muito bom, conforme a palavra do Senhor nos diz. A nossa lição pede para que a gente continue lendo a partir do verso 57 até o verso 67. Nós já falamos, eu já falei para vocês um pouquinho sobre esse texto, eu dei uma resumida, mas eu vou ler ali o finalzinho para a gente entender um pouquinho mais sobre essa união. Vamos lá então, pelo menos aos últimos versos. Aqui é o verso 60. Diz assim, capítulo 24, verso 60. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Vejam, Isaque estava no momento de adoração a Deus. Ele estava meditando, pensando nas coisas do Senhor. E ao cair da tarde, ergueu os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então ela tomou um véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito, os milagres do Senhor. Isaque entendeu que era realmente um sim de Deus. Essa era a mensagem do Senhor. Isaque conduziu ela até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Vejam o que a Bíblia fala, hein? O último verso. Ele a amou. Como o casamento tem a base com Deus, as coisas funcionam. Aí que é realmente amor verdadeiro. E a nossa lição, para terminar, diz o seguinte: estamos ligados ao nosso Criador, pois fomos originalmente feitos à sua imagem. Apesar da separação de Deus provocada pelo pecado, somos considerados a noiva certa para Ele, ainda que, por causa de decisões erradas, possamos tornar o casamento turbulento. Deus, Ele comprova o seu amor e a sua misericórdia, e nós somos o seu povo. É isso que nos ensina, então, a mensagem de hoje da Palavra de Deus. Dentro da profecia bíblica é muito importante a gente entender o que significa o casamento, porque essa é a visão que Deus tem do casamento. Uma união de um homem e de uma mulher em amor de Deus abençoado. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pela mensagem de hoje, pela visão que o Senhor nos dá do casamento, o verdadeiro casamento, que é feito, criado pelo amor de Deus. Obrigado por tuas bênçãos, obrigado por nós termos ao nosso lado pessoas especiais, que possamos cultivar o nosso casamento para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida somos nós e Jesus. Te vejo amanhã para o estudo da Palavra de Deus, amanhã, que será então quinta-feira. O tema de amanhã, já vou adiantar para você, hein? Vamos abordar Apocalipse capítulo 19. Você quer entender um pouquinho mais das profecias bíblicas?
Venha comigo, amanhã nós estaremos estudando. Tchau, tchau.